interpretação constitucional é o método comparativo. Método segundo o qual o intérprete vai comparar o texto da sua Constituição, da Constituição do seu país, com o direito constitucional e com as constituições de outros países. Método comparativo. Bacana isso, não é, meus amigos? Assim falamos dos métodos de interpretação constitucional. Falamos do método jurídico, o hermenêutico clássico, conhecido método de Savigny. Falamos também de outros tantos métodos importantes, como, por exemplo, o método hermenêutico concretizador de Conrad Hesse, no qual fazemos esse círculo hermenêutico. Lembra disso? Falamos do método tópico problemático, aquele método no qual o intérprete sai do problema, parte do problema para chegar até a norma. Método científico espiritual, no qual o intérprete busca o espírito da Constituição, a alma da Constituição. Lembra disso? Método normativo estruturante, em que a norma constitucional é mais ampla do que o texto da Constituição. E o último método, que eu falei para você há poucos instantes, o método comparativo. Método comparativo. Além desses métodos de interpretação constitucional, nós temos também princípios de interpretação constitucional. Outro tema bastante importante, princípios de interpretação constitucional. Quais são esses princípios, hein? Quais são os princípios de interpretação constitucional? Há vários. A doutrina elenca vários princípios de interpretação constitucional, como, por exemplo, o princípio da unidade. Segundo o princípio da unidade, quando houver conflito entre normas constitucionais, elas devem se compatibilizar. Isso porque a Constituição é um todo harmônico. Portanto, o conflito entre normas constitucionais não deve ser resolvido como o conflito entre as leis. Conflito de leis é resolvido por outros critérios. Quando há o conflito de leis, podemos dizer que na maioria das vezes uma lei revoga a outra, pelo critério hierárquico, ou pelo critério cronológico, ou da especialidade. Normalmente uma lei revoga a outra. Isso não acontece com normas constitucionais, graças ao princípio da unidade. Mas há outros princípios também de interpretação constitucional bem importantes. Além do princípio da unidade, nós temos o princípio da eficiência, ou máxima efetividade. Segundo esse princípio, o intérprete deve buscar uma maior eficácia, uma maior eficiência das normas constitucionais. Até mesmo aquelas normas constitucionais chamadas de programáticas, aquelas normas que fixam um programa de Estado. Então, o intérprete deve extrair das normas constitucionais a maior eficácia possível. É o princípio da eficiência, ou máxima efetividade. Temos também o princípio da força normativa da Constituição. Esse princípio da força normativa de Constituição é idealizado por Conrad Hesse. Segundo ele, nós, intérpretes, temos que dar à Constituição a maior longevidade possível. A Constituição deve durar o máximo possível. Por isso temos que evitar tamanho número de reformas constitucionais. Porque a Constituição, ela nasce para ser duradoura. Quanto mais duradoura, melhor. Temos o princípio da concordância prática ou harmonização, que fala do conflito entre direitos fundamentais. Direitos fundamentais muitas vezes entram em choque, entram em conflito. E nesse caso temos o princípio da concordância prática ou harmonização, segundo o qual esses princípios constitucionais devem se harmonizar. Princípio da justeza ou conformidade funcional. Esse princípio diz que o intérprete não pode alterar as competências constitucionais. Então, as competências que estão previstas na Constituição não podem ser alteradas pelo intérprete, não podem ser modificadas pelo intérprete. Temos também o princípio da integração, da força integradora. Segundo esse princípio, o intérprete, tendo conflito entre normas constitucionais, ele deve prestigiar a norma que busca uma maior integração política, uma maior integração social. Então, a força integradora. Esses são alguns
dos princípios constitucionais que norteiam, portanto, a interpretação constitucional, a hermenêutica constitucional. Então, para o exame da OAB, para concursos públicos, é importante, num primeiro momento, você saber o que é hermenêutica constitucional, que, como eu lhes disse, é a interpretação da Constituição, é a ciência da interpretação da Constituição. E, além disso, você deve conhecer dois temas. Você deve conhecer os métodos de interpretação constitucional, que nós falamos há poucos instantes, e você deve conhecer também os princípios de interpretação constitucional. Outros temas, outras perguntas que, caso você tenha, você sabe que pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail. O nosso e-mail, o e-mail do nosso programa é provafinal@lfg.com.br. Mas vamos agora para o próximo bloco do nosso programa. No próximo bloco, alunos de todo o Brasil poderão fazer as suas indagações. Vamos ver as dúvidas dos alunos de todo o Brasil? Vamos então ao segundo bloco do nosso programa. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos ao segundo bloco do nosso programa de hoje. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. Como você sabe, nesse bloco, alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas sobre o tema do programa de hoje. Você sabe que o tema do programa de hoje é exatamente hermenêutica constitucional. Vamos ver o que os nossos telespectadores têm de dúvida sobre o tema do programa de hoje? Então vamos lá. Pergunte ao professor. Professor, o que é o princípio da proporcionalidade? Excelente pergunta. Esse é um dos mais importantes princípios que regem a hermenêutica constitucional, o princípio da proporcionalidade. Muitos confundem o princípio da proporcionalidade com o princípio da razoabilidade, mas são coisas distintas. Vou tentar lhes explicar. O princípio da proporcionalidade ele tem origem na Alemanha, no Tribunal Constitucional Alemão, enquanto o princípio da razoabilidade tem origem norte-americana. O princípio da razoabilidade decorre do devido processo legal substantivo, ou como dizem os americanos, substantive due process of law. Esse princípio da razoabilidade é aquele segundo o qual temos que verificar realmente se o ato normativo do poder público, se o ato praticado pelo poder público é razoável ou não. Se o ato normativo do poder público não é razoável, esse ato não é constitucional. Por sua vez, o princípio da proporcionalidade é diferente. O princípio da proporcionalidade, ele tem a função principal de verificar a limitação dos direitos fundamentais. A possibilidade de se limitar os direitos fundamentais por meio da legislação. Ele se utiliza de vários critérios. O critério da necessidade, o critério da adequação e, principalmente, o critério da proporcionalidade em sentido estrito. O que é essa proporcionalidade em sentido estrito? Proporcionalidade em sentido estrito é como uma balança, na qual nós vamos colocar nos dois lados dessa balança, vamos colocar quais são os direitos constitucionais que estão em conflito. Quais são os direitos constitucionais que estão em choque? Eu vou te dar um exemplo da utilização desse princípio da proporcionalidade. Um dos direitos fundamentais que nós temos na nossa Constituição é a ampla defesa. Está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, a ampla defesa. Faz parte da ampla defesa o direito de presença, ou seja, o réu tem o direito de estar presente nos atos processuais. Esse é um direito constitucional importante. Ocorre que a Lei 11.900 de 2009 prevê o interrogatório por videoconferência, ou seja,
prevê a possibilidade do réu preso